Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo após vamos pular para o 31, que diz assim o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E agora vamos pular para o versículo 31, que diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Poder se assentar. Glória a Deus. Exaltar o Senhor, aleluia. De adorar o Senhor nesta noite, aleluia. Como de costume, eu peço para a igreja, aleluia, meditar nesta palavra, glórias a Deus. E o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite, glória a Deus. Aqui nós lemos um texto, aleluia, bastante conhecido, aonde tem por título que vem falar: Jesus anda por cima do mar. Mas no início desta mensagem, aleluia, eu quero relatar aqui os bens feitos que o Senhor Jesus fez durante aquela época, durante aquele tempo ao qual Ele andou na terra, aleluia, ajudando e curando os enfermos, e o seu discípulo contemplava tudo aquilo ali de Jesus Cristo, aleluia, porque estava ali um homem de Deus, um homem, um filho, aleluia, segundo o coração de Deus, aleluia, fazendo os bens feito, aleluia, à humanidade, aqueles que se encontravam, aleluia, doentes, enfermos, aleluia, aqueles que se encontravam, aleluia, caídos, estava ali Jesus, aleluia, de Nazaré, aleluia, socorrendo aquele povo. E nós vemos aqui, aleluia, temos conhecimento que andava o seu discípulo, andava junto com Jesus. E aqui nesta passagem, aleluia, nós vamos ver que Jesus, aleluia, Ele vai dar uma ordenância, Ele vai dar uma palavra de ordem ao seu discípulo, que eles, aleluia, pegassem, entrassem no barco e fossem para outra margem da praia, para outra margem do mar. Louvado seja Deus. Aqui Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos, louvado seja Deus, que pegasse, aleluia, aquele meio de transporte, aleluia, que era o barco naquele tempo, aleluia, e fosse para o outro lado, aleluia, enquanto ele ia se despedir da multidão. Nós vimos aqui, aleluia, que Jesus, ele vai dar a ordem, aleluia, nos dias atuais, aleluia, o próprio Deus muitas das vezes nos dá ordem, aleluia, para fazermos, aleluia, a sua vontade, para fazermos o seu querer. Louvado seja Deus. Deus, Ele nunca deixou de falar, Deus, Ele nunca deixou de agir na vida dos crentes, na vida dos cristãos, na vida daqueles que esperam o arrebatamento. Louvado seja Deus. Deus sempre está ordenando, aleluia, para mim, para a igreja, continuar marchando, continuar caminhando, continuar passando para o outro lado, aleluia. Esta é uma palavra de ordem que o próprio Deus, Ele dá, aleluia, louvado seja Deus. E vejamos aqui, aleluia, que Ele vai, aleluia, na sua simplicidade, aleluia, no seu caráter, no seu, aleluia, comportamento educado, aleluia, Ele vai se despedir da multidão. Ele não sai ali, aleluia, não vira as costas, aleluia, sem despedir daquele povo, porque aquele povo queria, aleluia, ver mais de Jesus, aleluia, porém já tivesse visto, aleluia, o sobrenatural, aleluia. Era um povo que estava feliz, era um povo que estava alegre, aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai falar na palavra, aleluia, que Ele dá uma ordem, aleluia, e Ele vai se despedir, aleluia, porque Ele mandou os seus discípulos, aleluia, ordenou, aleluia, para ir na frente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se despedir também, que viesse se despedir dessa multidão, para depois Ele viesse ficar sós. Louvado seja Deus. E já, aleluia, no versículo, louvado seja Deus, 24,
aleluia, vai dizer que ele despediu a multidão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e subiu ao monte para orar à parte. Aqui nós vemos, aleluia, que o próprio Jesus, o Filho do próprio Deus, aleluia, ele necessitava de orar às sós, à parte, louvado seja Deus. Ele precisava, aleluia, falar com o seu Pai. Ele precisava orar ao todo Criador, louvado seja Deus. Porque ele queria receber, aleluia, mais e mais, aleluia, a resposta do próprio Pai dele, do próprio Deus. Ele queria receber mais e mais forças, louvado seja Deus. Quem de nós, aleluia, não queremos receber força, aleluia? Pois, aleluia, a palavra, muitas das vezes, está aqui falando, aleluia, que muitas das vezes, aleluia, temos que orar à parte, orar a sós, aleluia, aleluia, um momento secreto, só eu e Deus, só você e Deus. Muitas das vezes, aleluia, nós estamos passando por algo, aleluia, e a Deus, aleluia, Ele quer, aleluia, que nós estejamos um momento a sós com Ele, aleluia, para que nós viemos, aleluia, abrir o nosso coração, desabafar, aleluia, para Ele o que é que estamos precisando, aleluia, o que é que estamos necessitando. Se é de força, aleluia, Ele vai dar, aleluia. Se é algo, aleluia, louvado seja Deus, na vida espiritual, Ele vai, aleluia, preencher o nosso ser. Mas é preciso orarmos a sós. É preciso termos o nosso momento a sós com o Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. E adiante, aleluia, os discípulos eles foram, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, enquanto Jesus estava ali orando, aleluia, os discípulos se afastaram dele, porque o próprio Jesus tinha dado esta ordem, aleluia. Quando Deus ele manda, aleluia, temos que ser obedientes, aleluia. Muitas das vezes nós ficamos com dúvida, será que o Senhor está conosco, aleluia? Se Ele mandar, aleluia, se Ele mandou, ou se Ele mandar aí, aleluia, vá, aleluia. Embora Ele não esteja contigo, aleluia, naquele momento, aleluia, mas Ele vai ter um encontro com você, louvado seja o nome do Senhor. Como assim, aleluia, aconteceu com o discípulo, aleluia. O discípulo lá no meio, aleluia, daquele mar, louvado seja Deus, aleluia, e Jesus, aleluia, tinha um compromisso para orar com seu Pai. Mas também ele sabia, aleluia, que o seu discípulo, louvado seja o nome do Senhor, já tinha se afastado, aleluia, já tinha, aleluia, entrado naquelas águas, louvado seja Deus. Mas, aleluia, o próprio Deus, Ele sabe de todas as coisas, louvado seja Deus. Aleluia, esta prova, louvado seja o nome do Senhor, que os seus discípulos passaram, aleluia, era para contemplar o poder ainda mais sobrenatural do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando Jesus, Ele falou, aleluia, que eles fossem, aleluia, algo sobrenatural já estava no coração de Deus, aleluia, para que a glória, louvado seja Deus, do próprio Deus viesse cada dia mais se aumentada, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos contar, aleluia, louvado seja Deus, que a quarta, aleluia, a quarta hora, a quarta vigília, ou seja, aleluia, os discípulos aqueles homens estavam no mar, aleluia, e a Bíblia vai nos dizer que eram homens conhecedores de mar, homens pescadores, que nem Pedro, louvado seja Deus, e outros, aleluia, irmãos, aleluia. Aqueles homens, eles tinham costume, aleluia, de ao mar lançar suas redes, pescar. Então ele tinha costume com aquelas águas. Embora o mar fosse agitado, mas aqueles homens tinham, aleluia, louvado seja Deus, o conhecimento. Mas eles não vão ter o conhecimento, aleluia, do sobrenatural que vai acontecer, aleluia. E a Bíblia vai nos falar, aleluia, que na quarta vigília, na quarta hora, aleluia, eles vão avistar, aleluia, um homem por cima das águas. E aquelas águas, aleluia, estavam, aleluia, agitadas.
Mas eles olharam para aquele homem, eles olharam para aquele sobrenatural que estava caminhando por cima do mar, aleluia, por cima das águas, aleluia. E eles vieram assim desesperar, a entrar em pânico, louvado seja Deus, aleluia, ao ponto de olhar e falar: é um fantasma, louvado seja Deus. Quem é aquela criatura? E às vezes, aleluia, louvado seja Deus, Deus, aleluia, através do Espírito Santo, aleluia, faz coisas nas nossas vidas que às vezes nós queremos duvidar do agir do poder de Deus. Muitas das vezes, aleluia, queremos, aleluia, ser incrédulo, aleluia, porque achamos que não é de Deus, porque achamos, aleluia, que não foi Deus, louvado seja Deus. Mas quando, aleluia, o Filho do Criador, aleluia, está debaixo das mãos do Senhor, aleluia, só quem age, aleluia, em favor dos seus filhos é o próprio Deus e nada mais, aleluia. Nós vimos, aleluia, que os discípulos, aleluia, pela palavra, eles andavam com Jesus, mas muitas das vezes ele quis duvidar. Muitas das vezes eles queriam duvidar do poder de Jesus através do Deus todo Criador, aleluia. Mas estava ali diante de seus olhos, aleluia, um homem, aleluia, simples, que veio ao mundo, aleluia, para tirar o pecado, para, aleluia, salvar o pecador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e dar visão aos cegos, aleluia, glória a Deus, dá, aleluia, saúde aos enfermos, louvado seja Deus, aleluia. E muitas pessoas, aleluia, vendo o sobrenatural, aleluia, vendo acontecer ali da parte de Jesus, se alegravam, mas outros duvidavam, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que aqueles homens se desesperaram, entravam em pânico, é um fantasma, aleluia. Mas era Jesus que estava em cima daquelas águas. Era o momento de Jesus aparecer para eles, aleluia, para que a fé deles viesse a aumentar cada dia mais, aleluia. É preciso muitas das vezes eu e você colocarmos em prática, aleluia, aleluia, o que o Deus Todo-Poderoso tem para nos mostrar muitas das vezes. E às vezes Ele mesmo mostrando, nós queremos, aleluia, Satanás é um ser sagaz que quer, aleluia, implantar em nosso coração a seta da dúvida, como aconteceu aqui com o discípulo, aleluia. Mas era Jesus que estava naquele momento se apresentando para eles em cima daquelas águas, louvado seja Deus. Jesus, ele vai olhar, aleluia, não temas, não se apavore, aleluia, sou eu, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus sempre fala, sempre está falando comigo e com você, aleluia, para que nós não venhamos temer a mal nenhum, a ventos ao contrário, louvado seja Deus, as setas de Satanás, sempre o Espírito Santo de Deus está falando, não temas, aleluia. Continue em frente, aleluia. Continue, aleluia, perseverando. Era Jesus que estava ali. É Jesus que está nas nossas vidas. Aleluia. Não temos que temer a mal nenhum. Não temos que ter dúvida de nada, aleluia. Porque quando Deus fala, está falado. Quando Deus age, aleluia, está agindo, louvado seja Deus. Porque Ele é fiel e verdadeiro para fazer tudo aquilo que Ele cumpre. Aleluia, dá certo, louvado seja Deus. E nós vimos aqui, aleluia, que um dos apóstolos, aleluia, um homem chamado por nome Pedro, aleluia, ele ainda duvida. Mas era um homem, aleluia, a palavra vai dizer que era um homem que tinha tanta da fé, mesmo, aleluia, ele não acreditando, ele vai falar: Senhor, aleluia, se és tu, manda-me ter contigo, aleluia. Será, aleluia, que nós temos falado desta maneira? Se é o Senhor que está falando, aleluia, muitas das vezes, quantos nós temos visto colocado em prova, aleluia?
Mas Pedro, um homem de coragem, um homem conhecedor das águas, aleluia, ele veio a falar estas palavras: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus, ele vai responder, aleluia. Jesus, ele responde no calor daquelas palavras de Pedro, aleluia. Venha até mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos Jesus está chamando, aleluia, para descer cada dia mais, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, para que a fé, aleluia, para que, louvado seja Deus, os dons sejam acrescentados. É preciso cada dia mais nós descer, aleluia, e buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo. Aleluia. Venha até mim, aleluia. Jesus chamou Pedro para que a fé daquele homem viesse crescer cada dia mais, para que aqueles outros discípulos estavam naquele barco, aleluia, viesse a cada dia aumentar mais a sua fé, vendo aquela ação de Jesus em cima daquelas águas, a qual eles achavam que era um fantasma, aleluia, mas ele estava diante dali do Criador, aleluia. Ele estava diante ali, aleluia, do homem normal, do homem, aleluia, sobrenatural, do homem, aleluia, que só com a palavra, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazia as coisas acontecer. Manda-me ter contigo, Senhor. Será que nós temos, aleluia, falado estas palavras para o Espírito Santo? Manda-me ter contigo. O que é que o Senhor quer comigo? Que mistério é esse? Aleluia. Senhor, quer, aleluia, que nós encorajemos, aleluia, sejamos, aleluia, corajosos, louvado seja Deus. E Pedro, ele, um homem de coragem, aleluia, pediu, aleluia, e Jesus ordenou: vem até mim. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que este homem desceu do barco e ficou ali os outros discípulos, e Pedro desceu. E a Bíblia vai nos contar, aleluia, que Pedro começou a caminhar por cima da água pela fé. Aleluia. E Jesus lá chamando, aleluia, venha Pedro. E Pedro andando por cima das águas, flutuando, aleluia, que maravilha. Mas Pedro, aleluia, deixou de olhar para Jesus. A Bíblia vai nos contar que Pedro, aleluia, olhou, aleluia, e viu que os ventos eram fortes, aleluia, e começou a afundar, louvado seja Deus. Nós temos visto quantas pessoas, quantos de nós já temos passado, aleluia, por provações, que muitas das vezes, aleluia, queremos até deixar de olhar para Cristo, aleluia. Será que Cristo está nesse negócio? Aleluia. E Jesus ali em cima das águas, aleluia, louvado seja Deus. E Pedro afundando, aleluia, porque olhou, aleluia, para o vento, porque olhou para as águas, aleluia, porque olhou, aleluia, para aquela situação, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava ali, aleluia, só observando, aleluia. E Pedro vai se desesperar e vai pedir para que o Senhor, aleluia, socorresse ele. Me socorre, Senhor, me socorre, aleluia, estou afundando, aleluia. Pedro, aleluia, embora seja, aleluia, um homem de coragem, aleluia, ao pisar naquelas águas, aleluia, ele foi olhar para quê? Para os ventos, aleluia, tirou os seus olhos de Jesus, aleluia. Tirou os olhos do Criador que estava ali flutuando em cima daquela água, aleluia, daquelas águas, aleluia. Por isso veio a descer, aleluia, veio a afundar, veio a, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele gritou desesperadamente, pedindo para que o Senhor, aleluia, o fizesse alguma coisa por ele.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes, aleluia, nós enfrentamos situações que nós chegamos quase a se desesperar mesmo. Mas nós temos que ter a certeza, aleluia, que Deus sempre é comigo e com você. Aleluia. Nós temos que ter a certeza, a grande certeza e não a incerteza, aleluia, que quando nós entreguemos as nossas vidas para Deus, Ele nos aceitou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que não éramos merecedor, aleluia, da salvação, mas a Bíblia vem nos contar que Ele nos amou primeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos, aleluia, que pelas nossas falhas, muitas das vezes, pelos nossos erros, aleluia, a dúvida chega até vir até nós, muitas das vezes. E nós acabamos, aleluia, Senhor, o que é que está acontecendo? Nós oramos e o Senhor, aleluia, nos levanta mais uma vez, nos enche, aleluia, de gozo e alegria e felicidade. Aleluia. Porque somos falhos, somos errantes, aleluia. E Pedro, aleluia, ele fez essa ação, ele se desesperou. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus olhou para ele e falou: homem de pequena fé. Homem de pequena fé, louvado seja o nome do Senhor. Embora aquele homem chamado Pedro já tivesse visto, aleluia, o que Jesus já tinha contemplado, já tinha feito, os bem-feitos na frente daquele homem, daqueles homens, aleluia, ele duvidou, aleluia, do agir do poder de Jesus, do Filho de Deus naquele momento. Homem de pequena fé. E às vezes, aleluia, trazendo, aleluia, para mim, para você, muitas das vezes, a nossa fé está lá embaixo. A nossa fé está tão pouca, que quando deixamos de ter a fé, aleluia, aí a dúvida entra em nosso coração. Aí a seta da dúvida entra, aleluia, será que realmente vai acontecer? Será que eu orar, aleluia, Aleluia, para que Deus venha libertar aquela pessoa, será que vai acontecer libertação? Não é assim, porque Satanás, ele trabalha desta forma, aleluia, colocando as setas das dúvidas, aleluia. Será que eu vou passar, aleluia, por esta prova? Será que eu vou chegar até onde, aleluia, porque estou tão fraco? aleluia. Mas aqui no momento de desespero de Pedro, ele pediu para que Jesus, o Senhor, socorresse ele, aleluia. Estou eu afundando, ó Senhor, me ajuda. Aleluia. E o Senhor, ele vem, pega pela mão de Pedro e puxa para cima de novo. Louvado seja Deus. E às vezes nós achamos, aleluia, que não vai acontecer porque a nossa fé está fraca, a nossa fé está pouca, aleluia. O Senhor quer, aleluia, que nós encorajarmos, aleluia, quer nos encorajar para fazer a vontade, aleluia, encorajarmos, aleluia, para que nós possamos cada dia mais contemplar o poder do Senhor, Aleluia. os seus mistérios, aleluia. E a palavra do Senhor vai falar que ele pegou pela mão de Pedro e puxou. Mas o que é mais extraordinário, o que é mais, aleluia, louvado seja Deus, o que é mais lindo, aleluia, é que os dois, aleluia, vão subir para o barco, vão voltar caminhando para o barco e vão subir os dois. Jesus, na sua simplicidade, aleluia, se ele fosse outro arrogante, aleluia, ele tinha só ordenado que Pedro subisse no barco e ele ia ficar nas águas. Mas não, aleluia, ele juntamente, aleluia, voltou para o seu discípulo e ficou naquele barco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, ele saiu de cima das águas, aleluia. Ele saiu, aleluia, do seu poder natural ali, aleluia, para ficar juntamente com o seu discípulo naquele barco. E a Bíblia vai nos contar, aleluia,
aleluia, que naquele momento, aleluia, o vento cessa, louvado seja Deus. E aqueles discípulos vão olhar para Jesus e vão ver, aleluia, o poder na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, esta palavra, ela nos alerta, aleluia, porque no início Jesus ele vai orar ao Pai, aleluia, às sós, louvado seja Deus. Aleluia. E depois, aleluia, vem, aleluia, acontecer esse sobrenatural, porque Jesus tinha ficado na terra e o seu discípulo estava nas águas, louvado seja o nome do Senhor. Não importa, aleluia, não importa, louvado seja o nome do Senhor, o que estamos passando hoje, ou o que vamos enfrentar, aleluia, mas todavia, aleluia, temos que estar debaixo desta palavra e orando a todo tempo, aleluia, porque nós vimos aqui a necessidade de Jesus orar. Todavia, louvado seja Deus, aleluia, a ferramenta do crente é a oração, a arma do crente, aleluia, é o jejum, louvado seja Deus, é o propósito, aleluia. Todavia temos que estar preparados para quando o vento vier, louvado seja Deus, para quando as águas, aleluia, balançarem o nosso barco, nós estejamos, aleluia, a certeza de que Jesus está conosco, aleluia, no barco também. Para que nós estejamos a certeza que Ele jamais, aleluia, nos abandonará. É mais fácil, aleluia, a criatura que aceita, ou até mesmo, aleluia, o próprio Deus que aceita, aleluia, não nós, e depois abandona de que o nosso próprio Deus, aleluia, nos abandonar. De tal maneira, aleluia, Ele jamais vai lançar, aleluia, nós fora, louvado seja Deus. Cometemos as nossas falhas, cometemos os nossos erros, aleluia, mas Deus, Ele continua sendo fiel nas nossas vidas. E se nós orarmos a cada dia com fé, porque vem dizer, aleluia, embora a tua fé seja do tamanho do grão de mostarda, ali a fé, aleluia, você já tem uma grande fé. É bem provável que as lutas, o cansaço, muitas das vezes nos impede até mesmo de nós orarmos em voz. Mas quando nós oramos, aleluia, Espírito, com o coração voltado para Deus, Deus, Ele responde a nossa oração. É bem provável, aleluia, que quando nós orarmos, aleluia, com o coração aquebrantado e contrito, Deus, Ele responde a minha a tua oração. Aleluia, Jesus. Ou até mesmo se nós elevarmos os nossos olhos, aleluia, para os céus, aleluia, que é os mais altos, aleluia, Deus, Ele está vendo, aleluia, porque Davi, aleluia, ele relata em Salmos, aleluia, que ele elevava os seus olhos para os montes mais altos, aleluia, ele sabia de onde vinha o socorro. Toda vida que nós olhamos para o alto, aleluia, nós sabemos que lá em cima está um Deus Todo-Poderoso a nos cuidar de nós. Toda vida que nós olharmos para o alto, aleluia, sabemos que de lá é que vem o nosso socorro. Porque o nosso Senhor, aleluia, é a nossa força e a nossa fortaleza. E jamais, aleluia, deixemos, aleluia, com que os ventos, aleluia, com que os açoites, louvado seja Deus, do dia a dia, aleluia, com o cansaço, louvado seja o nome do Senhor, queira, aleluia, nos abalar. Mas todavia estejamos sempre preparados, embora os ventos venham ao contrário, embora, aleluia, as perseguições venham até nós, aleluia, mas Jesus sempre vai estar lá, aleluia, para nos dar a mão e andar lado a lado comigo e com você, aleluia.
Então não importa, igreja, não importa. Até mesmo se a dúvida entrar em nosso coração, peça para que Deus, aleluia, venha repreender essa seta de Satanás. Aleluia. Que isso é seta, aleluia. Não duvidaste do poder de Deus, não duvidaste da palavra, não duvidaste do amor de Deus, não duvidaste do socorro do Criador, aleluia. Se Deus ele prometeu que Ele vai libertar, Ele vai fazer, aleluia. Se Deus ele prometeu que Ele vai curar, Ele vai sim curar, aleluia. Aleluia. Se Deus prometeu que Ele vai te dar, Ele vai cumprir com a sua palavra, aleluia. Porque a palavra do Senhor, aleluia, está a cada dia, aleluia, louvado seja Deus, revelando o que está acontecendo. Está acontecendo coisa, aleluia, que está dentro da palavra. Olha aqui o que Deus falou na sua palavra que está acontecendo. Nós temos visto aí fora, aleluia, o que está acontecendo, e a palavra do Senhor se cumprindo. Porque a própria palavra vem nos falar: paz dos céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá, aleluia. Aleluia. E que esta palavra sempre venha a permanecer em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E que cada dia a nossa fé, aleluia, não como a de Pedro, aleluia, que duvidou, aleluia, embora seja um homem de coragem, aleluia, mas, aleluia, veio a duvidar, mas que a nossa fé, aleluia, jamais venha, aleluia, esfraquejar, louvado seja Deus. Porque quando Deus falar, aleluia, temos que colocar, aleluia, em prática, porque foi Ele que falou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia.